Shalom! Hoje a nossa missão e desafio é abordar Efésios 2, 14, 15 e 16, para entendermos do que Paulo está falando, do que ele está tratando. Será que ele está dizendo que Jesus, Yeshua, quando ele morreu, foi crucificado, ele aboliu a Torá de Deus na sua carne? Que essa era a inimizade que havia, a Torá não ser para gentios, ser só para judeus. Será que é isso que Paulo está ensinando aqui? Bom, é isso que nós vamos tratar hoje e, sendo assim, vamos à nossa tarefa. Eu vou começar lendo um pouco antes, a partir do 11. Efésios 2, verso 11, para pegarmos um pouco do contexto e abordarmos algumas coisas que eu creio que sejam importantes para nós entendermos aqui, tá? Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, nós lemos assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas por mão, ou seja, a circuncisão física, porque nós devemos lembrar que em outra carta, Paulo vai dizer que quando o Espírito Santo ele batiza os gentios, que se tornam então povo, ali é operada uma circuncisão sem mãos humanas, Então aqui ele está marcando que existe uma circuncisão física, e que os gentios são chamados incircuncisão por aqueles que são circuncidados na carne. Então aqui ele está marcando dois grupos de pessoas, que são pessoas que não são circuncidadas na carne, mas que já aproximados do povo pelo próprio Ruach, antes gentios, não mais gentios. Por quê? Porque circuncidados no coração. E nós vamos ver que a circuncisão do coração, ele sempre foi o projeto e o propósito de Deus para com seu povo. Não só está ali em Jeremias 31 a 33, repetido em Hebreus 8, como também está em Deuteronômio 10, e em outras passagens. Só que, ao contrário do que aqueles judaizantes da Galácia, que compareceram ao Concílio de Jerusalém, narrado ali em Atos 15, eles dizem: sem circuncisão não podeis ser salvos. E, na verdade, a circuncisão nunca foi para salvação. Ela é a identidade de um povo, mas isso não é um ensino escritural. Não existe circuncisão como requisito para que alguém seja salvo. E é isso que Paulo, em outro lugar, ele se demora explicando. Vejam, Abraão foi salvo e chamado amigo de Deus sem ter sido circuncidado. E só depois Deus pede a ele que opere a circuncisão, quando ele está, então, escolhendo um povo, essa descendência, formando para si um povo com uma marca física, que essa marca que Deus determinou que fosse física primeiramente, o projeto é que seja uma marca espiritual, uma circuncisão do coração, o desejo de se achegar a Deus e ser povo dele, semelhante a ele, e que isso não seja uma coisa meramente exterior, mas que seja interior de cada um de nós, Então, aqui ele já está falando de dois povos, os da circuncisão física e os gentios, que são incircuncisão física, aqui nesse texto de Paulo, mas que se já se achegaram, já receberam o Messias, eles não são incircuncisão espiritual, porque eles foram circuncidados sem a operação de mãos pelo próprio Espírito de Deus. Então, isso já está estabelecido. E aqui, que naquele tempo estáveis sem Cristo ou sem Mashiach, separados
do povo de Israel, aqui nessa versão aqui da comunidade de Israel, mas aqui ele está tratando de Israel como um povo, ou seja, vocês estavam separados de Israel, agora vocês não estão mais separados de Israel, porque agora vocês são parte de Israel. Percebam como ele já está falando de dois como um só, que é Israel. Então, de dois, um só, é Israel. E nós temos isso ensinado em Romanos 11, que de dois, Deus faz um só, enxertados numa árvore, que é ele é a videira verdadeira, né? E os ramos que estiverem nele devem dar frutos, né? E em Romanos 11, Paulo fala de uma oliveira que tem ramos naturais e ramos enxertados, e essa oliveira é o Israel de Deus, um só povo, né? Com ramos naturais e ramos enxertados. E ali em Romanos ele vai dizer, olha, Deus quebrou o ramo natural, não fica aí achando que só porque você nasceu alguma coisa, você etnicamente é alguma coisa, que você está garantido. Deus quebrou os ramos naturais porque eles rejeitaram a lei de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, rejeitaram serem feitos filhos. E vocês, outro povo aí, os ramos enxertados, o que eram antes zambujeiro bravo, que vocês estavam distantes, gentios, segundo a carne, afastados do povo de Israel, né? Vocês, olha, não se ensoberbeçam. Isso aqui eu estou fazendo uma alusão ao livro de Romanos, capítulo 11, porque lá Paulo, a carta aos Romanos é uma carta mais, digamos assim, sistematizada. Então, toda a instrução paulina, a gente vê ela de uma forma mais organizada e estruturada, entregue ali na carta aos Romanos. Mas ele está ensinando as mesmas coisas. Mas vamos voltar aqui ao texto, aos Efésios, né? Que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, do povo de Israel, e estranhos à aliança da promessa, ou seja, a promessa foi dada a Abraão e a sua semente, a sua descendência. Abraão teria uma descendência física e uma descendência espiritual, e lá na carta aos Gálatas, Deus diz que Abraão tem a descendência que é decorrente da promessa, que é por Isaque, e uma descendência que é da mulher escrava, né, que é por Ismael, e essa não é a descendência da promessa, né? A descendência da promessa é por Isaque, que teve por filho Jacó, que se torna Israel, e é a partir dele, né, que vem o Messias de Israel, né? Então, vocês eram estranhos a essa aliança. Só que a gente precisa entender que a aliança de Deus, ela não é uma questão de DNA, não é uma questão de linhagem física, né? Sempre na Torá, na Bíblia, nas Escrituras, qualquer um que se achegasse ao povo e desejasse ser povo, sendo estrangeiro originalmente, ele haveria de viver no meio do povo com os mesmos direitos e deveres, a mesma lei. Isso está escrito, por exemplo, em Êxodo 12, 49. Uma só lei para ti e para o estrangeiro no meio de ti. Então, Deus não faz acepção de pessoa, e o estrangeiro que se achegasse ao povo com a intenção de ser povo, ele era povo. E a gente tem até Levítico sobre oferta, né, que o estrangeiro também poderia ofertar. Não era uma coisa só do povo, porque está explicitado lá, olha, o estrangeiro pode trazer a sua oferta e tal. A questão é que há termos na Torá que, quando a gente está estudando, é bom a gente distinguir. Por exemplo, estrangeiro é ger. Ger, como estrangeiro, ele pode significar um estrangeiro que vive no meio do povo, com a intenção de ser povo, então ele
a mesma coisa que o povo. E aí quando a gente lê, por exemplo, 1:12, Moisés, ele fala assim, ó, congrega o povo, os homens e as mulheres e as crianças e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que possam ouvir e para que possam aprender e temer a Yod-He-Vav-He, a Yahuwah. Então aí na Bíblia de vocês pode estar escrito Senhor, mas o original ali é o tetragrama, que é o nome de Deus para relacionamento, que foi removido por tradição de homens. Então, e temer a Yod-He-Vav-He, a Yahuwah, vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. Tá vendo? Aqui, nesse texto, ninguém é excluído. Mulher, criança, estrangeiro, homens, todos. E a Torá, o projeto de Deus, ela sempre foi para todos, né? Então, vamos entender, vamos chegar lá em Efésios 2, 14 até 16, para entendermos que não, ali Paulo não está falando que a Torá foi abolida, mas eu não quero que vocês acreditem em mim. É necessário que vocês entendam o porquê que não e quais são os problemas de você dizer que sim, porque se você disser que Paulo aqui está dizendo que a Torá foi abolida na cruz, na carne de Yeshua, você está dizendo que Paulo estaria anulando as palavras do próprio Yeshua em Mateus 5, 17, quando ele diz que ele não veio abolir, mas ele veio preencher, pleru, dar o pleno significado da lei, né? E nada ia passar até que céus e terras passassem, e quem contrariasse ou ensinasse a contrariar, ainda que o menor mandamento, seria considerado inútil ou vão no reino dos céus. Então, Paulo, ele não poderia estar indo contra o ensino de Yeshua expresso. E ele ainda não poderia estar indo contra as suas próprias palavras. 1 Coríntios 11:1, quando ele diz, sede meus imitadores, na medida em que eu sou imitador de Yeshua, do Messias, né? E em outras tantas passagens, quando ele afirma que nunca ensinou contrariamente a nada da lei, dos profetas e de tudo que ele aprendeu dos seus pais, principalmente ali no livro de Atos dos Apóstolos, e também quando ele afirma em Romanos 3:31, por exemplo, anulamos então a Torá pela fé? De forma alguma, antes estabelecemos a Torá. Então, assim, é importante que nós entendamos que a própria sistemática paulina, ela não permite o entendimento de que a Torá, a lei de Deus, ela foi anulada ou abolida por Yeshua, por todas essas razões que eu falei. Ainda que os textos em si não sejam simples de entendermos, porque Paulo é complexo, e o próprio Pedro diz isso em 2 Pedro 3,16. Olha, Paulo é difícil de entender, mas cuidado, eu estou parafraseando livremente, porque aqueles que distorcem o fazem para sua própria destruição. Então, distorcer Paulo é um perigo, segundo Pedro, né? Mas Paulo é difícil de entender, sim. E ele está escrevendo aqui uma carta. E uma carta, você lê uma carta entre duas partes e que você não está bem ciente do contexto, corre o risco de você não entender nada. Por quê? Porque a carta aos Efésios não é um texto doutrinário de Paulo. A Bíblia de Paulo era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento. Era a Bíblia de Yeshua também. Era a Bíblia de todos os apóstolos e discípulos. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, na verdade, expirada por Deus e apta para ensino, para correção, na verdade, na justiça. Mas a Escritura que ele está se referindo, que ele fala toda, é o Antigo Testamento. Então, ele não poderia
está dizendo aqui, olha, esqueçam o Antigo Testamento e agora a Bíblia de vocês se resume à doutrina que vocês vão extrair de alguns versículos isolados meus, pensando e ignorando outras tantas ocasiões que eu vou afirmar o contrário do que vocês estão entendendo, e isso não pode ser. Simplesmente não pode ser. Agora, dito isso, é importante sim que nós busquemos entender o contexto, o que Paulo está ensinando, para não pensarmos também que Paulo é um doidivana qualquer. Ele não é, ele é um apóstolo douto, um fariseu, mestre na Torá como ninguém. Então, verso 12, que naquele tempo estáveis sem Mashiach, né, vocês eram gentios, afastados da aliança, né, não eram povo de Deus, não eram Israel de Deus. Veja, ele não está falando vocês não eram judeus, porque para o judaísmo você tinha que se tornar judeu, eles faziam prosélitos, e quando o estrangeiro se circuncidava e se unia ao povo, eles consideravam eles como judeus, mas como judeus eles também tinham que seguir o judaísmo, que era um sem número de doutrinas rabínicas que não encontram apoio escritural, e que Yeshua lá em Marcos 7, ele chama, olha, vocês pelas tradições de vocês anulam a lei eterna do meu Pai. Então, ele fala expressamente das tradições religiosas que anulam a palavra de Deus, e a gente vai ver que essas tradições, muitas delas também eram formadas como cercas, como muros, né? Por quê? Porque o judaísmo, para evitar que alguém corresse o risco de violar um mandamento, ele tinha o costume, o hábito de fazer proteções extras. Porque se você faz um muro mais longe, você tem maior dificuldade de quebrar o mandamento aqui. Essa é a mentalidade. Só que tudo que o homem faz para tentar dar uma ajudinha para Deus é um perigo para o próprio homem, né? Então, os sem números de tradições dos fariseus que acrescentavam o que não podia fazer no Shabat, por exemplo, se tornavam o jugo. Eram um jugo dos rabinos, e cada rabino tinha o seu próprio jugo, aquela lista de coisas que ele exigia que seus discípulos cumprissem, né? Era o jugo do rabino. Então, quando Yeshua diz, olha, aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e suave, porque o jugo de Yeshua é só a palavra de Deus. E o que Deus fala que não pode fazer no Shabá? Você não pode trabalhar e não pode fazer nada na tua casa sobre você, nem o teu animal trabalhar, né? E trabalhar é gerar lucro, é o seu próprio interesse, é aquela coisa que para a tua sobrevivência. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos que precisamos nos separar um dia e descansar em quem é o dono de tudo e das nossas vidas, e que a nossa vida, de fato, depende não do nosso próprio braço, com quanto nós precisemos trabalhar e nos esforçar e fazer o nosso melhor, se Deus ele remover a mão dele de sobre nós, nós não somos nada, né? Em última análise, tudo provém dele, e ele quer que nós escolhamos depender dele, porque ele nos guardará. Então, não é ele que precisa disso, somos nós que precisamos, para que nós não pereçamos nos nossos enganos, nos nossos egos, e erremos o caminho, né? Então, essa instrução é para isso. E Efésios 2, então, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou seja, o gentio que não conhece nada de Abraão, da Torá, ele não tem Deus e não tem esperança. É isso que Paulo acabou de dizer aqui. E no verso 13, mas agora, em Mashiach e Yeshua, vós que estáveis longe,
chegastes para perto pelo sangue do Mashiach, né? Por quê? Porque a vida está no sangue. E isso é um princípio espiritual. E tudo no Antigo Testamento, nas Escrituras, aponta para a redenção no Mashiach. Mas uma coisa que eu queria também não deixar de abordar com vocês, e talvez a gente precise depois aprofundar nisso, mas eu quero pelo menos pontuar aqui, é o seguinte, que nós temos uma noção de salvação, um conceito como se fosse assim, Jesus veio e operou a salvação. A salvação, no conceito bíblico, escritural, né, o modelo dela é a saída do Egito. E a saída do Egito é assim, com o sangue no umbral da porta, qualquer um, sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito, basta receber o sangue no umbral da porta, escapa do anjo da morte e passa a andar em liberdade no deserto para que possa aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, escolher ser feito filho pela obediência. Então, a salvação, no sentido do sangue do Cordeiro, ela é o início e não o final. Vejam que quando nós, no cristianismo, nós não entendemos isso, a gente acha que Jesus já fez tudo, você não entendeu que Yeshua, ele fez o que nos era impossível. Ele pagou a nossa dívida impagável. A dívida é a seguinte, a justiça de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Que está lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, e o Mashiach, o que ele veio fazer foi pagar a nossa fiança, cobrir a nossa dívida, cancelar o escrito da dívida, a dívida para com a justiça de Deus, que todos nós pecamos e nós carecemos dessa graça, dessa misericórdia. Essa salvação, ela é o início da nossa caminhada, tal qual na saída do Egito, né? E que uma vez que nós fomos libertos da escravidão ao pecado, então nós precisamos escolher dia a dia, manhã após manhã, andar no caminho estreito da obediência, que é a nossa resposta de amor a Deus. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos, João 14:15. E então, a redenção é que é operada no final, e a salvação é esse início, como se fosse o preço do resgate. Nós fomos resgatados, né? Resgatados e justificados, mas nós precisamos escolher nos santificar, que é essa separação, para que então nós possamos frutificar, estando enxertados como filhos de Deus, né? Através da obra salvífica do Messias, do Mashiach, né? Então, verso 14, chegamos aqui, né? Porque ele é a nossa paz. Como assim a nossa paz? Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre o Criador e a humanidade. E esse pecado, ele trouxe, então, a separação. E a paz é a plenitude, a completude, né? Então, através do sacrifício do Mashiach, nós temos o caminho de volta para Deus. É a chave da morte. Como a morte, ela não tem poder sobre nós, a segunda morte, né? Se nós escolhermos a justiça do Mashiach. Mas escolher a justiça do Mashiach não é simplesmente mental ou um ato de boca, porque a gente lê lá no livro de Tiago que os demônios, eles creem e tremem. Então essa fé de demônios, que é uma fé que não vem acompanhada de uma vida de obediência, essa fé, ela é vazia. E aí, lá em Tiago, que vai dizer que
Abraão foi salvo por obras. Como assim? Ele não saiu para que ele pudesse ser redimido por Deus. Ele ouviu, ele obedeceu e assim ele foi redimido. Mas se ele tivesse ouvido a voz, ignorado e não obedecido, ele não teria sido redimido. Veja bem, da mesma forma como aqueles que saíram do Egito, né? Não é simplesmente ouvir, mas é atender que faz com que essa realidade seja operada, né? E a fé é a fidelidade e a confiança de ouvir a palavra e agir em cima dela. Então, ele é a nossa paz de restauração do relacionamento com o Criador, com o Pai, o qual de ambos fez um, os dois, judeu e gentil, os dois ramos naturais, ramos enxertados. E a gente tem essa metáfora também em Ezequiel 37, né? No início do capítulo 37, nós temos o Vale dos Ossos Secos, em que um povo morto, que era só osso, ele é trazido à vida e recriado, restaurado. E aí no verso 17 fala que na mão do Messias ele coloca duas árvores, que diz assim, para Judá e seus companheiros, ou seja, Judá e todo aquele que se achega com Judá, que vive ali no meio de Judá, que é considerado Judá também. E no outro graveto, para José, Efraim e seus companheiros, toda aquela que se tornou uma multidão de povos, como foi profetizado por Jacó em Gênesis 48, sobre Efraim, que recebe o nome de Israel e que é a casa de Israel, porque o reino, depois de Salomão, ele é dividido em casa de Judá e casa de Israel. A casa de Judá retorna do cativeiro babilônico depois de 70 anos, reconstrói os muros e a cidade. A casa de Israel, que tinha ido para o cativeiro pela mão dos assírios 150 anos antes, nunca retorna oficialmente, gravita uma parte dela ali no entorno do território da casa de Judá, né, que é Jerusalém, ali a capital, o território de Judá e Benjamim, mas a Galiléia dos gentios, os samaritanos e outros, né, que eram o território das outras tribos, mas como eles não voltam oficialmente, eles não são contados oficialmente, né? A casa de Israel, ela se dispersa. E também, na medida em que ela não se manteve, ela é assimilada, eles fazem casamentos e aí eles deixam de ser, digamos assim, identificáveis fisicamente, né? Então, mas havia semente e gente na diáspora entre todos os povos, na diáspora, tanto da casa de Judá quanto da casa de Israel. E Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou o muro de separação entre nós. Bom, esse muro de separação entre judeu e gentil. Primeiro, nós precisamos saber que no primeiro século, na época de Paulo e na época de Yeshua e na época daquele templo que foi restaurado, remodelado por Herodes, havia um muro físico chamado Soreg. E esse muro ele é registrado por historiadores como Flávio Joséfos no livro Antiguidade dos Judeus. E esse muro separava a corte dos gentios e limitava até onde um gentio que não era circuncidado, que não era parte do povo de Judá, não tinha sido feito um prosélito, porque o prosélito era considerado um judeu, ultrapassar esse muro. Então existia na época de Paulo e na época do primeiro século um muro físico, né? Era chamado de Soreg. E eu vou colocar para vocês aqui uma imagem desse muro. E foi achado uma pedra, e Flávio Joséfo ele registra o que dizia, havia um aviso: olha, você gentil, se você ultrapassar esse limite desse muro, você está sujeito à morte por apedrejamento. Então havia um aviso que ultrapassar este muro poderia dar em morte para um não judeu, né? Para um não circuncidado. E se nós quisermos ter um pouquinho de empatia
com a casa de Judá, eles tinham que os gentios mesmo, aquelas pessoas que não tinham nenhum contato com a palavra de Deus, com as escrituras, eles faziam abortos, eles comiam coisas impuras, eles não tinham os ritos de purificação que eram exigidos para se achegar a Deus, ao templo, às coisas santas. Não é totalmente uma coisa assim absurda que se exigisse algumas coisas que, por exemplo, que alguém que quisesse se achegar precisasse fazer um rito de purificação, uma confissão, um desejo de seguir, um temor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, enfim. Mas os judeus, eles pendiam para o outro lado, né? E, na verdade, o projeto de Deus, ele sempre foi que o povo dele, que não era os judeus, porque lá no Sinai, na saída do Egito, se nós formos ler lá no livro de Êxodo, sai não só Israel, todos das 12 tribos, né, dos filhos de Jacó, Israel, como também um misto de gente, que em hebraico é Erev Rav. E esse misto de gente, ele está lá aos pés do Monte Sinai, quando a Torá é dada para esse povo, e todos que saem são considerados povo, e ali no Sinai, como está escrito em Jeremias 31, 32, ali é um contrato de casamento, vocês não foram fiéis, embora eu os tenha desposado, né? Essa aliança é um contrato de casamento, né? Então, Deus nunca projetou que o povo dele fosse judeus, e sequer projetou que o povo dele fosse só israelita étnico. Sim, o Israel de Deus, todos aqueles, mesmo estrangeiros, que se acheguem ao povo com o intuito de serem povo, são povo. Lembremos de Ruth, de Raabe e de tantos outros que se achegam, e que está escrito muitas vezes no texto e na Torá, que uma só lei para ti e para o estrangeiro no meio de ti. Deus não tem dois povos, ele tem um só povo, que, como a gente leu aqui em Efésios 2, 11, vocês não estavam como parte do povo de Israel, mas agora vocês são parte de Israel. Romanos 11, o Israel de Deus, ramos naturais e ramos enxertados. Havia um muro de separação, que eu disse para vocês que primeiro era assim um muro até físico, mas esse muro não era simplesmente físico, porque dentro do judaísmo, há doutrinas rabínicas, que são tradições, que são chamadas de cercas de proteção ao mandamento. Por exemplo, no Shabat, o mandamento de Deus é que não se pudesse trabalhar. Ninguém na casa, nem você, nem o teu servo, ninguém. Mas os judeus, no judaísmo, eles diziam, olha, você não pode trabalhar, você não pode andar mais do que tantos quilômetros, né, a distância até a cidade mais próxima, Betânia, se eu não me engano, Jerusalém, Betânia é o máximo de uma jornada que você pode fazer no Shabat. E aí começavam a colocar cercas. Uma cerca, se ela não é vista como uma lei, é apenas uma orientação, ela pode não ser má, ela pode até ser bem intencionada. Você, para um jovem, você pode dizer, olha, o sol se põe e no Shabat você precisa já estar em casa antes do sol se pôr, mas mede assim no horizonte 3 dedos, e quando faltar 3 dedos para o sol alcançar ali o horizonte, você já começa a voltar, para não ter risco de você ainda estar desapercebido no início do Shabat. Por exemplo, essas cercas rabínicas eram chamadas de jugo. Então, o jugo rabínico, porque o jugo é aquela cangalha que se coloca no boi para manter ele no trajeto certo, né? E aqui, voltando para Efésios 2, 15. E aí, as cercas, né? Era também as tradições de homens, esse muro de separação. E aí também é bom que a gente fale, por exemplo, uma dessas tradições é que os judeus, eles não podiam comer junto com os gentios, eles não podiam pousar na casa de gentios. Isso era parte do muro. E isso nós vemos retratado em Atos 10, quando
Deus precisa dar a Pedro uma visão para que ele vá à casa de Cornélio evangelizá-lo e ali pouse, e ali coma com Cornélio, né? Não porque ele aboliu aquilo que pode comer, que é a questão de alimentar, porque Pedro, muitos anos depois já de Yeshua ter morrido e ressuscitado, ele diz, não, jamais coloquei coisa impura na minha boca. E aí, em Atos 10, nos é dito que o próprio Deus diz, olha, não chame ninguém de impuro, imundo, gentil não é impuro, não tem uma única linha na Torá que alguém do povo não possa comer numa mesa, sentar numa mesa com alguém não povo, não existe isso. Abraão era hospitaleiro, ele abrigou os anjos, né? Que ele achava que eram forasteiros, né? Não seres celestiais, né? Visitantes, não necessariamente. Então, ele era hospitaleiro para com os viajantes, de um modo geral, né? Estrangeiros, portanto, né? E a Bíblia até diz, olha, vocês devem ser hospitaleiros e generosos com estrangeiros, porque vocês precisam lembrar que vocês foram estrangeiros no Egito. Então, vocês devem saber como é que é ser um estrangeiro numa terra estranha. Então, o judaísmo, ele se separava, uma parte disso era com uma boa intenção, mas Deus não pediu isso e não mandou eles. Não era para eles sentarem para comer porco, não era para eles sentarem para comer sangue. Não, não é isso. Em nenhum momento a Escritura ensina que o Criador revogou nem um iod, nem um tracinho, como Yeshua diz em Mateus 5, que eu falei para vocês há pouco, né? Nada passou nem passará até que céus e terra passem. E ali em Marcos 7, quando Yeshua vai ter aquele embate com os fariseus, Yeshua e os seus discípulos estavam comendo pão com as mãos por lavar. E eles são instados pelos religiosos, por que teus discípulos comem pão sem lavar as mãos? E não era uma questão de higiene, porque era um rito religioso do judaísmo, que você fazia reza jogando água sobre uma mão, fazia reza jogando água sobre outra mão, e isso era a purificação das mãos, que existe até hoje e que é uma sombra da questão do sacerdote e começar a fazer um serviço espiritual no templo, por exemplo, né? E não é necessariamente uma tradição ruim, mas ali ela estava sendo exigida como se fosse uma lei de Deus, que não era, é uma tradição religiosa, e que Yeshua chama eles a responsabilidade, diz, olha, vocês, pela tradição de vocês anulam a palavra eterna do meu Pai, que é o que a gente chama também de Antigo Testamento, que é a Tanar, que é toda a Escritura, né? A Torá de Moisés, os profetas, os escritos, né? Então, as religiosidades, muitas vezes, anulam a lei de Deus, construindo muros e cercas que Deus nem pediu, nem pretendeu e nem aceita. E dito isto, a gente precisa apontar aqui que hoje nós temos na religiosidade cristã um muro, uma cerca erigida também dividindo gentios e judeus. Porque a religiosidade cristã, ela diz, não guardo o Shabat, porque o Shabat é coisa de judeu. Ou seja, gentil para cá, judeu para lá. Deus só tem um povo. É o muro de separação e inimizade erguido dentro de uma religiosidade que desconhece a palavra da verdade, né? Aquelas festas lá é coisa de judeu, Levítico 23. Não, gentil para cá, murão aqui e judeu para lá. O muro erguido. Isto não está de acordo com o ensino escritural e é exatamente isso que Paulo está ensinando contra lá na carta aos Efésios e em várias outras cartas dele também. Então, isso aqui é muito atual, mas hoje é o contrário.
Não é o judeu messiânico, né, discriminando o gentil que está se achegando, dizendo você não pode estar aqui conosco, você é impuro. Não, não, não. É o gentil cristão que recebeu Yeshua, que rejeita a Torá e diz, não, a Torá é coisa de judeu. Ah, judeu para lá, Torá para lá, eu para cá, doutrina paulina, e isso não tem sabedoria, não tem verdade, não tem escritura, e é um perigo, como Pedro avisa em 2 Pedro 3,16. Tá? Então, aqui, porque ele é a nossa paz, Yeshua é a nossa paz, a paz com Deus, a justiça de Deus cumprida pelo sacrifício de Yeshua, o qual de ambos fez um, judeu e gentil, um só povo nele, porque esse sempre foi o projeto. Deus só tem um povo, Israel de Deus, Israel são 12 tribos, Judá e Israel. 2 tribos, 10 tribos, os 2 gravetos, os 2 ramos de uma só árvore. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Bom, já falei muito, mas isso aqui não é a Torá. Ordenança aqui nesse texto é dogma. A lei dos mandamentos que consistia em dogmas, porque aqui é no plural, dogmas. Deus nos deixou a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento todo em grego. E na Septuaginta, nós vemos que a palavra dogma, nenhuma única vez é usada para se referir à Torá, à lei de Deus. Ela é usada em algumas passagens para se referir a decretos e leis de homens, de reis. Lá no livro de Daniel, uma lei de Nabucodonosor, um decreto de Nabucodonosor sobre adoração é chamado de dogma. Lá no livro de Esther, um decreto real também é chamado de dogma. E aqui mesmo no Novo Testamento, em Lucas 1, em Lucas 2, verso 1, também nós temos chamado de dogma um decreto de um imperador romano, dogma. Então, dogma é sempre um decreto humano, nunca, nenhuma única vez no Antigo Testamento a Torá é referida como dogma. E aqui, lei dos mandamentos, a questão é que a palavra lei em grego é nomos, só que dentro da própria doutrina paulina, essa palavra nomos, ela não tem um sentido único, unívoco, que a gente diz, porque Paulo, em outra passagem, ele diz, olha, a lei da liberdade da vida versus a lei do pecado e da morte que milita no meu corpo, nos membros do meu corpo, nas partes do meu corpo, são antagônicas. Então, a lei de Deus não é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem a lei de Deus, que é a lei da liberdade da vida, e a lei do pecado e da morte é outra coisa, que milita dentro da minha carne, dos meus membros. Então, que é contrária a mim, é a minha concupiscência, né? Então, nomos, os dois é nomos. O fato de Paulo estar usando a palavra nomos, lei aqui, não quer dizer que necessariamente aqui precise ser Torá, né? E não é Torá, porque também essa expressão lei de mandamentos só aparece aqui e nunca a Torá é chamada de lei de mandamentos. Tá? Para fazer em si mesmo de dois um novo homem, que é esse de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, e os dois na mão do Messias como um só povo, uma só árvore, o corpo do Messias, o novo homem, ele é a cabeça, tudo tem alusão a essas profecias, né? E reconciliar ambos com Deus, paz com Deus, né? Por quê? Porque ele paga a dívida e aí a gente pode ter o acesso de volta para Deus, mas não sem que nós escolhamos andar no caminho estreito e apertado, como o próprio Yeshua fala em Mateus 7, quando lá no verso 23 ele diz, olha, muitos naquele dia, no último dia, né, dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a anomia, vocês que são sem lei, iniquidade em algumas versões, mas a palavra grega ali é anomia, sem Torá, né? Eu não vos conheço. Então,
Deus só conhece, só tem relacionamento com quem se relaciona com Ele na sua palavra, porque isso é uma opção, porque isso é escolher amar ao Criador. Então, reconciliar ambos com Deus em um corpo através do madeiro, pela cruz, né? pelo seu sacrifício, matando com ela a inimizade. Tá? Então, esse texto de Efésios capítulo 2 é sim um texto difícil de Paulo, mais um texto difícil de Paulo, mas eu espero que eu tenha conseguido começar a mostrar para vocês como que se deve ser entendido, né? E como que, se nós não entendermos assim, nós estaremos fadados a precisar rejeitar o próprio Paulo, porque ele estaria contradizendo a si mesmo em outras passagens, porque ele diz que a fé não anula a Torá, ela afirma a Torá, lá em Romanos 3,31, por exemplo, e tantos outros textos, né? E assim eu me despeço dizendo Shalom.